Olá, hoje nova playlist no ar, Filosofia para Terapias Contemporâneas. Vão ser trechos selecionados das aulas que já existem nesse curso EAD e eu espero que você queira aprofundar esses temas que vão aparecer aqui, enriquecer sua prática. Não deixe de conhecer o curso completo que está sempre na descrição de cada vídeo do canal. Espero que gostem, que seja proveitoso. E agora então vamos a mais uma aula então de Filosofia para Terapias Contemporâneas e a perspectiva humanista do ser humano. E hoje vamos falar de um assunto que é bem atual e controverso, né? Sobre a neurociência. Independente de que ela apoie a psiquiatria biológica, né? Sobre a neurociência, né? Porque parece que hoje já está naturalizado, já está aceito na sociedade as questões do desenvolvimento do desequilíbrio químico no cérebro que provoca os comportamentos que estão no DSM, TDAH, depressão, bipolaridade, então, todos os tipos de transtornos que estão lá, né? Mas isso é uma questão extremamente complexa e refutável, né? Em várias perspectivas. Uma delas é a refutação neurocientífica sobre o comportamento humano, que está muito naturalizado nas escolas, na educação, nas famílias, na sociedade em geral. E aí, então, esse livro aqui, tá ruim de mostrar com esse fundo, né? Fundamentos Filosóficos da Neurociência, que eu já li faz muito tempo, que abriu minha cabeça, um livro com 500 páginas, né? E eu vou trazer ele aqui hoje, bem resumido. Eu não sei se eu tenho ele em PDF, se eu conseguir ele em PDF eu coloco na plataforma, no Instituto Piaget. Esse aqui é de Lisboa, né? Acho que esse aqui é de Lisboa, o ano dele é de 2005, foi lançado antes de 2005, então é uma questão que já vem aí percorrendo as questões filosóficas e tudo mais há muito tempo, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho um prefácio. Não está a data aqui, o cara não botou a data, mas deve ser antes de 2005, isso aqui é a versão portuguesa, de português de Portugal, tá? E aqui é Fundamentos Filosóficos da Neurociência. É sobre isso que nós vamos falar hoje no vídeo 1 e no vídeo 2. Pegue sua caneta, anote, vai ser questões controversas, anote e depois, se quiser, mande por e-mail, mande quem tem meu contato direto por WhatsApp. Se tiver interesse que eu desenvolva algumas questões de uma forma um pouco mais detalhada, ok? Vai levantar muitas questões e nem todas eu vou conseguir dar conta aqui nessa aula, ok? Vamos lá, então. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Agora sim. Então, o livro, esse livro, como vocês a capa aqui, né? Fundamentos Filosóficos da Neurociência, é do Max Bennett, nascido em 39, ainda vivo, é professor de Fisiologia e catedrático da Universidade de Sydney, na Austrália, presidente da Sociedade Internacional para a Neurociência, um cara da área, ciência autônoma, antigo presidente da Sociedade Australiana de Neurociência. Então, aqui está o nosso neurocientista. Okay? E o Peter Hacker, também de 1939, também vivo, é fellow, né, do John's College de Oxford. Sua principal especialidade é a filosofia da mente e a filosofia da linguagem. Ele é conhecido por sua exegese, por sua interpretação detalhada da obra de Ludwig Wittgenstein, o cara da filosofia da linguagem moderna, a partir dele. Né? Não a partir dele, mas ele deu uma revolução, aí abriu umas questões super interessantes sobre o uso da linguagem. E por sua crítica à neurociência baseada na filosofia.
Okay? O Wittgenstein é o cara dos jogos de linguagem, o significado, o sentido das palavras não estão no dicionário, nem numa teoria da linguagem, mas no uso prático que se faz dos vocábulos, das palavras, naquele contexto específico. Então, uma palavra pode ter mais significados, e o significado se dá pelo seu uso em relação ao meio, em relação ao contexto e em relação a outras palavras. Essa é a perspectiva de Wittgenstein. Okay? E esse Peter Hacker aqui leva, junto com o Max Bennett, a crítica à neurociência nesse livro aqui. É sobre ele que vamos ver, então, na aula de hoje. Muito bem, então, esse é um pequeno histórico disso. Agora, um pequeno histórico do livro. O que esse livro pode nos ajudar, nós que somos terapeutas, ou lidamos com pessoas, somos educadores, e queremos ver o fenômeno humano de uma forma mais aberta, menos reducionista. Okay? Então, primeiro, a metodologia desse livro, né? Qual a metodologia que esse livro vai usar para fazer a crítica à neurociência? Fundamentalmente, como a gente viu ali, o Hacker, ele é um cara da filosofia da linguagem, fundamentalmente em Wittgenstein. Então, ele vai usar uma analítica da linguagem, né? Que é a compreensão do sentido do uso e das relações entre os termos da língua, do idioma falado. Não do idioma culto, muito menos do idioma científico. O idioma que a gente fala aqui no dia a dia. Jogos de linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, a partir daí. Dentro da analítica da linguagem, ele vai usar uma especificidade aí de ferramenta, que é a análise conectiva, que conecta palavras com outras com certos sentidos. Que tipo de palavras técnicas? Do direito, da filosofia, da medicina? Não, do uso comum. Nós vamos... Que eles também, nas suas pesquisas, usam. Só que usam com outro sentido. Ou não. Nós falamos pensamento, cérebro, mente. E eles também. E eles usam essas palavras para fundamentar questões técnicas da sua área de pesquisa. Mas eles estão usando palavras que nós usamos no dia a dia. De que forma? Com que conexão para justificar isso? Okay? Então, é a linguagem corrente, não é a linguagem técnica específica de cada área. Mas que essa linguagem corrente, por exemplo, doença mental, são duas palavras que a gente usa diariamente. Mas se tornou um termo técnico na psiquiatria biológica. Mas qual é a relação que eles usam entre doença e mental? O que eles querem dizer com cada dessas palavras? Aquilo que nós também pensamos? Agora, então, tem que explicar. Por que vocês usam em outro sentido, ou que sentido que vocês estão usando e que nós estamos usando, ou se é o mesmo sentido, mas que leva a outros caminhos. Como assim? Essa é uma analítica da linguagem, ok? A análise conectiva é uma abordagem da filosofia da linguagem e da filosofia analítica que se desenvolveu somente no século XX. Simplificando, esse método defende que o significado de muitos conceitos filosóficos pode ser esclarecido examinando suas conexões lógicas e linguísticas com outros termos da linguagem comum. A psiquiatria usa a mesma linguagem que nós. Depressão, tristeza, luto, mas nós também entendemos isso, né? Mas em que sentido e que conexão vocês estão usando isso? É isso que esse livro vai se trata, tá? As conexões conceituais não busca, né, a metodologia não busca dar uma definição essencial de uma palavra, essa abordagem metodológica deles, mas sim mostrar como seu significado é compreendido por meio de suas relações com outros termos. Por exemplo, entender conhecimento, palavra conhecimento, examinando como ele se conecta com verdade, crença e justificação. Conhecimento. Não vamos tentar aqui ver a essência da definição de conhecimento. Não. Conhecimento verdadeiro. Como a gente consegue compreender o que é isso? Conhecimento verdadeiro, como que a gente consegue compreender o significado da união dessas duas palavras? Conhecimento, justificação. Como a gente... É dentro do uso da palavra, no dia a dia, no comum, não na metafísica da linguagem.
A partir da linguagem comum, parte da ideia de que muitos problemas filosóficos são confusões criadas pelo mau uso da linguagem e que elas são dissipadas se prestarmos atenção em como realmente usamos as palavras na prática. As raízes dessa metodologia está aí em Wittgenstein, nesse livro Investigações Filosóficas, que ele fala sobre os jogos de linguagem, o uso e significado das palavras, que as pessoas usam, por exemplo, na terapia da filosofia clínica é assim. A nossa postura, a nossa escuta tem que ser uma escuta de uma analítica da linguagem de Wittgenstein. A pessoa diz assim, eu estou num relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico. Eu tenho uma interpretação sobre isso, sobre relacionamento, e sobre toxicidade, e sobre essas duas coisas juntas. Vocês devem ter outras. Mas o importante na terapia é a gente saber qual é o uso e o significado que essa pessoa tem para ela. Então, a gente não dá por garantido que a gente sabe o que a pessoa está querendo dizer com o relacionamento tóxico. A gente tem que saber o jogo de linguagem dessa pessoa. Então, vale a pena perguntar, mas escuta, me explica mais o que é relacionamento tóxico para você. Aí, ela vai nos definir a partir do seu uso, do seu contexto, do seu jogo de linguagem, o que é para ela relacionamento tóxico. É que meu namorado mudou muito, ele abriu a porta do carro, não sei eu, como é que se diz, pegava a cadeira e abria para eu sentar, abria a porta do carro e agora me dava café na cama, agora não faz mais nada disso. Isso para mim o relacionamento tornou tóxico. É isso, o relacionamento tóxico para ela é isso. Não tem que corrigir, isso é o jogo de palavras dela. O outro relacionamento tóxico pode ser, minha mulher vive me botando para baixo, tudo que eu faço ela não dá bola, diz que não vai dar certo, que eu não sou ninguém, fica me desprezando. Isso para esse cara pode ser um relacionamento tóxico. Isso, cara. Para cada um, o jogo de linguagem vai ser diferente. Nós temos que escutar a partir dos seus jogos de linguagem, não a partir dos nossos. E nem de uma teoria sobre relacionamento tóxico. Isso é o jogo de linguagem. E a partir daí, esse livro vai fazer a crítica. Tá? Então, na filosofia clínica também se usa na escuta terapêutica, no ser terapeuta, um dos elementos fundamentais é a analítica da linguagem, para a gente saiba, tem que compreender o uso de linguagem que a pessoa faz. O que é estar feliz para esta pessoa? O que é depressão para esta pessoa? O que é estar bem, estar mal para esta pessoa? O que é bem viver para esta pessoa? Essas palavras, esse jogo de palavras, tem um significado, sentido de uso para esta pessoa, na sua vida, não na filosofia do bem viver em epiteto. Isso não interessa na filosofia. Interessa o jogo de linguagem para cada pessoa. O objetivo dessa metodologia é evitar teorias metafísicas desnecessárias. Em vez de perguntar o que é felicidade em essência, o que é conhecimento em essência, a pergunta é: como usamos essa palavra conhecimento ou felicidade e quais outros conceitos que ela está conectado na linguagem para esta pessoa nesse contexto? É mais chão, né? Como diz o Hélio, chão de fábrica. É aqui. O jogo de linguagem faz com que apareçam nossas maneiras de viver a partir desses jogos de linguagem, não grandes abstrações. Então, um exemplo aplicado, em vez de perguntar o que é mente, para criticar esse livro, né? Como se houvesse uma entidade misteriosa por trás da palavra, uma análise conectiva examina como usamos mente em relação a pensar, lembrar, sentir. Quais expressões são compatíveis ou incompatíveis? Tem uma mente, não tem uma mente? E quais conexões fazemos com outras práticas linguísticas? Dessa forma, o uso do conceito é esclarecido sem necessidade de construir uma teoria metafísica sobre a substância mental. Okay? O erro de uma pesquisa em laboratório, científica laboratorial, é uma falsidade. Chegamos a uma falsidade. Fizemos uma hipótese, fizemos uma experimentação e concluímos que não é assim que funciona. É falso essa nossa teoria, essa nossa hipótese. E temos que revalidá-la de outra forma. O erro conceitual do uso das palavras, o resultado é o sem sentido. Isso é uma bobagem, não é sem sentido, isso não tem sentido. É um nonsense, né? Quer dizer que isso não encontra referência na realidade. Esse jogo de palavras não encontra referência em lugar nenhum.
que é o que diz Thomas Szasz, muito sobre doença mental. É um jogo de palavras que não encontra referência neurológica nas ciências naturais, encontra referência nas ciências humanas, como a pessoa não está vivendo bem, mal viver. A vida não está boa, ela está mal. Mas não tem uma referência a um objeto natural, corporal, a não ser a própria pessoa que não está vivendo bem. Então, doença mental é uma relação de palavras sem sentido. Porque não faz uma referência, não tem sentido juntar doença, é uma questão corporal, com mental, é uma coisa que não é corporal. Entendemos como dizemos que a economia está doente, que a sociedade está doente? É uma metáfora. E por que a gente acha que doença mental é uma entidade? Porque a psiquiatria e a neurociência e a indústria farmacêutica querem que assim a gente pense. Desconecta a palavra de coisa e cria na palavra uma verdade como se ela fosse em si mesma a verdade, sem relação com as coisas. E é essa a crítica que eles vão fazer aqui. Tá? Então, resumindo, a análise conectiva é uma técnica de esclarecimento conceitual que busca desvendar problemas filosóficos, mostrando as conexões linguísticas entre termos e seu uso no cotidiano. E se a gente vê que a análise conectiva mostra que as relações estão mal feitas, esse jogo de palavras não tem sentido. Tem que se recuperar o sentido dessa expressão, mudando as expressões, fazendo ligações com outras palavras, ou ressignificando as palavras e dizendo como se faz isso, ou simplesmente eliminando esse jogo de linguagem. Ele não faz referência, ele é sem sentido. Isso é muito importante na ciência, porque uma vez que trabalhamos com conceitos ou proposições sem sentido, como provar que isso é verdadeiro numa análise laboratorial ou experimental? Como provar que Papai Noel quebrou o braço? O que está... Não existe. É um jogo de palavras, tem relação com uma cultura. Mas não tem como provar que o Papai Noel quebrou ou não quebrou o braço, porque o Papai Noel não existe. Ele não tem braço para quebrar. Só como metáfora, só como um jogo de linguagem, só como uma ficção da cultura. Mas no exame laboratorial, vamos pesquisar efetivamente quais são... Vamos fazer uma biografia do Papai Noel. Podemos inventar, mas não existe uma. Não tem como a gente fazer uma antropologia do Papai Noel. Podemos fazer uma antropologia da criação do mito do Papai Noel. E ver a pessoa que criou, ou a cultura. Mas o Papai Noel, isso não tem como fazer nada com ele, porque não existe. É sem sentido querer procurar o braço quebrado de Papai Noel ou querer conhecer a infância do Papai Noel na sua cidade natal. É sem sentido fazer essa procura científica. Não tem sentido. Porque as coisas estão mal conectadas. Okay? Então, as questões que o livro vão trazer, que a gente vai discutir aqui, são basicamente três. Atribuição de atributos psicológicos ao cérebro, de qualidades, né, de características psicológicas ao cérebro. Vamos falar também sobre a falácia meriológica. Falácia é aquilo que parece verdadeiro, mas não é. Meriológica vem no grego meros, que é parte. Então, é uma coisa que parece verdade, mas não é, uma falácia meriológica. E sobre os reducionismos científicos, biológicos e tudo mais, que a neurociência acaba fortalecendo, né? Se quisermos compreender as estruturas e dinâmicas neurais que tornam possível a percepção, o pensamento, a memória, a emoção, o comportamento intencional, é essencial que haja clareza quanto a esses conceitos, cada um deles aqui, e categorias. Ok? Então, as questões empíricas acerca do sistema nervoso são do domínio da neurociência. É assunto seu estabelecer a matéria de fato no que respeita às estruturas e operações neurais. A neurociência vai nos esclarecer quais são as condições biológicas e químicas para o exercício de nós seres, para a percepção, para o pensamento, para a emoção, para a memória. Tá? É a tarefa da neurociência cognitiva explicar as condições neurais que tornam possíveis
as funções perceptivas, cognitivas, cogitativas, afetivas. Em contrapartida, as questões conceituais, como os conceitos de memória, mente, pensamento e imaginação, por exemplo, a descrição das relações lógicas entre esses conceitos, o exame das relações estruturais entre diferentes campos conceituais, medicina e psicologia, são do domínio da filosofia. Muito bem, se você gostou desse recorte e quer conhecer mais sobre o curso, o link para acessar as informações e a inscrição do curso está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.